Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das ferramentas mais importantes, mais essenciais mesmo, no cuidado em saúde mental. A gente vai desvendar a chamada avaliação do estado mental, entender como ela funciona na prática e, principalmente, por que ela é tão, mas tão fundamental. E só para contextualizar, todo esse nosso material foi construído em cima de referências clássicas da enfermagem psiquiátrica. Ou seja, é um conteúdo pensado para a vida real, para a prática lá nos serviços de saúde. Então vamos começar com uma cena, uma situação que acontece todo dia. Uma pessoa chega na unidade de saúde. A queixa principal dela, uma tristeza profunda, sabe? Aquela que parece que não vai ter fim. E aí vem a grande pergunta: por onde o profissional de enfermagem começa? Como é que se inicia a construção de um cuidado? É exatamente esse o nosso ponto de partida. O grande desafio que a gente encontra no cuidado diário. Pensa só, uma unidade básica de saúde. Chega alguém em sofrimento psíquico precisando de ajuda. O que essa situação exige da gente? Exige uma abordagem que consiga ser duas coisas ao mesmo tempo. Sistemática, para não deixar passar nada importante, e ao mesmo tempo profundamente humana, para conseguir acolher de verdade aquela dor. É um equilíbrio delicado e é justamente para enfrentar esse desafio que existe a ferramenta certa, a avaliação do estado mental. Mas, afinal, o que é essa tal de avaliação do estado mental? Ou, como a gente chama, AEM. De um jeito bem direto, é como se fosse uma fotografia do momento. É um conjunto de observações e perguntas que nos ajuda a descrever como está o pensamento, o humor, a percepção e a cognição daquela pessoa naquele exato momento. E aqui, olha, tem um ponto que é crucial a gente entender, que é para desfazer alguns mitos. A AME é sim uma observação sistemática, mas de jeito nenhum é um interrogatório psiquiátrico. Ela é uma conversa cuidadosa e não um checklist que a gente vai preenchendo mecanicamente. E o mais importante de tudo, é uma ferramenta para a gente compreender o que se passa com o outro e nunca, jamais, para simplesmente colocar um rótulo. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo. Quais são as peças que compõem esse mapa da avaliação? Bom, aqui está o nosso roteiro básico. A gente começa observando a aparência e o comportamento. Depois, a atitude da pessoa. Passamos para consciência e orientação, humor e afeto, a fala, o pensamento, a percepção, até chegar na cognição básica. E, por fim, no insight e julgamento. Cada um desses pontos é uma pecinha de um quebra-cabeça que juntas nos ajudam a entender a experiência daquela pessoa. Agora vamos dar um zoom numa distinção que, olha, sempre gera um pouco de dúvida. A diferença entre humor e afeto. É simples, mas fundamental. O humor é aquilo que a pessoa relata sentir. É subjetivo. Por exemplo, eu me sinto triste. Já o afeto é a expressão da emoção que a gente, como profissional, observa. A pessoa diz que está triste, mas a expressão dela está apática, embotada, ou está totalmente coerente, congruente com o que ela diz. Percebe? Essa observação é ouro. E como a gente pergunta sobre o humor sem ser invasivo? Bom, uma pergunta simples, aberta, como essa que a gente vê, como a pessoa tem se sentido na maior parte dos dias. Já pode abrir um espaço super seguro para essa conversa fluir. Outra distinção que vale a pena a gente olhar com calma é no campo do pensamento. Existe o curso e o conteúdo. O curso do pensamento é a forma, o jeito como a pessoa pensa. O pensamento está super acelerado, com uma fuga de ideias, ou pelo contrário, está lento, bloqueado. Já o conteúdo é sobre o que a pessoa pensa. Existem ideias de desesperança, delírios, ou até mesmo ideação suicida. São duas coisas diferentes, mas que se complementam. E quando o assunto é delicado, como alterações da percepção, tipo alucinações, a chave é abordar sem nenhum julgamento. Uma frase como essa, que normaliza a experiência, sabe? Olha, algumas pessoas, quando estão muito angustiadas, podem ouvir vozes. Isso já aconteceu alguma vez? Isso convida à confiança. Tá bem, já vimos a teoria, mas e na prática? Vamos ver como esse mapa todo funciona aplicando a um caso real. Essa é a Maria. Ela tem 45 anos, procurou a UBS do bairro dela. As queixas principais que ela trouxe foram insônia, uma tristeza muito profunda e um sentimento constante de inutilidade. Ok. Durante a conversa, a equipe de enfermagem começa a observar alguns pontos-chave, usando o mapa da EAM. A aparência da Maria está cuidada, mas a fala dela é lenta, arrastada. O humor que ela mesma relata é deprimido. No conteúdo do pensamento, aparecem ideias de morte, mas, quando perguntada, ela nega ter um plano específico. E a orientação dela no tempo e no espaço está preservada. Estão vendo como os itens da avaliação vão se conectando e formando um quadro? Certo! Agora que a gente tem esse mapa de achados em mãos, a pergunta de $1 milhão é: e agora?
qual é o próximo passo no cuidado da Maria. E é aqui que a mágica acontece. A avaliação guia a nossa ação. O primeiro passo, sempre, é o acolhimento e a escuta ativa. O segundo, que nesse caso é fundamental, é uma avaliação mais específica do risco de suicídio. E o terceiro é a articulação, a conversa com a equipe da unidade e, se for o caso, com um serviço especializado como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente começa a perceber que a EAM é muito mais do que uma simples ferramenta. O princípio fundamental dela é esse: compreender, não rotular. O objetivo é sempre tentar entrar no mundo da outra pessoa para poder ajudar de verdade, e não simplesmente colocar uma etiqueta, um carimbo que pode acabar estigmatizando. Em resumo, o grande objetivo da avaliação do estado mental é, primeiro, compreender o sofrimento psíquico. Para quê? Para subsidiar o projeto terapêutico singular, aquele plano de cuidado que é único para cada pessoa. Também para garantir que essas informações sejam registradas direitinho. E, claro, para guiar o cuidado ao longo do tempo, seja na atenção básica ou lá no CAPS. No fim das contas, a avaliação do estado mental é muito menos sobre preencher itens e checklists, e muito mais sobre construir uma ponte. Uma ponte de cuidado entre o profissional e a pessoa que sofre. E a questão que fica, para a gente refletir, é: como podemos garantir que a nossa escuta seja sempre o principal material na construção dessa ponte?